Aleluia. Boa tarde. Estamos ao vivo aqui agora. Já são 15 horas da tarde. Estamos ao vivo aqui com esta live da resposta. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que já vai estar conosco aqui, vai estar nos acompanhando nessa live. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para liberar sobre o meu, sobre o seu coração. A última live foi uma bênção, os irmãos, alguns irmãos mandaram mensagens. E eu tenho certeza que a live de hoje também não será diferente. Eu creio que Deus reservou algo especial para mim e para você nesta tarde, amém? Então já quero convidar aí os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos que já foi entrando aí, puder me dar aquele feedback com respeito ao áudio, ao som, se tá tudo ok, se tá tudo normal aí para você. E eu quero te pedir você compartilhar, amém? Vamos compartilhar o máximo que você puder aí, compartilhar com seus contatos, no seu WhatsApp, no seu Telegram. Pega este link aí da live, compartilha aí com seus contatos, que eu tenho certeza que hoje será uma live de resposta. Deus liberou uma palavra muito tremenda sobre o meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, em nome de Jesus. Já quero agradecer aos nossos irmãos que já estão entrando aí. Irmão Nandinho Soares, um abraço para você, queridão. Deus abençoe, boa tarde. Deus abençoe também a sua vida, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Queridos, olha, você que ainda não nos segue lá, você que ainda não se tornou um inscrito no nosso canal lá no YouTube, eu quero te convidar você a passar a nos seguir também lá também, né? No YouTube, nós temos um canal aqui do Ministério, é Fruto do Espírito Oficial, ok? Fruto do Espírito Oficial. Você que ainda não é um inscrito, se torna um inscrito lá no nosso canal. A gente vai começar a trabalhar com algumas séries. Então, estamos organizando algumas coisas aqui boas que eu tenho certeza que os irmãos vão gostar. Vamos estar trabalhando com mais lives aqui. Vamos fazer alguns podcasts. Vamos fazer algumas lives de testemunho. Olha, e eu já quero já até avisar aqui que nós vamos ter um testemunho aqui tremendo aqui do nosso irmão Pastor Ricardo, que é um dos nossos obreiros aqui do nosso ministério, que tem um testemunho tremendo, poderoso do que Deus fez na vida dele, do que o Senhor está fazendo na vida dele. E a gente vai estar trazendo mais irmãos aqui também para poder estar dando seu testemunho, trazendo uma palavra de reflexão e deixando Deus usar os vasos aí, amém? Então, olha, ainda essa semana eu estarei aqui divulgando a data desta live, que eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma poderosa ao seu coração, amém? Nosso convidado é o nosso irmão Pastor Ricardo, vai estar aqui, né, contando um pouquinho do que Deus fez na vida dele, do que o Senhor tem feito na vida dele, em nome de Jesus. Então você que aí está conosco agora, não quero me delongar, já são 15 horas e 2 minutos, amém? Então você que ainda não é um inscrito no nosso canal, vai lá, se torna um inscrito lá do nosso canal, em nome de Jesus. Nos segue também, né? Também nas nossas páginas lá também no Instagram, aqui também no Facebook, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eita maravilha, é forte, irmãos. Tenho certeza que Deus vai falar de uma forma gloriosa aqui nessa tarde, amém? Glória a Deus. E lembrando que hoje, quarta-feira, hoje às 19h30, nós estaremos adorando a Deus aqui no nosso ministério Batista Fruto do Espírito, aqui em Contagem, no bairro Jardim Laguna. Hoje nós teremos um culto poderoso, irmãos. Estamos já no segundo elo da nossa campanha aqui, se despindo do velho e se revestindo do novo. Então eu quero te convidar, meu querido, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra profética, uma palavra rema para o seu coração na noite também desse dia. Você que mora aqui por perto, mora aqui em Contagem, então venha nos fazer uma visita em nome de Jesus, ok? O nosso culto começa às 19h30. Estamos no segundo elo da nossa campanha, se despindo do velho e se revestindo do novo, ok?
Então eu quero te convidar também, você que ainda não conhece o nosso ministério aqui, que você venha nos conhecer em nome de Jesus. Queridos, vou guardar só mais uns minutinhos aqui, deixa eu apenas compartilhar aqui com mais alguns irmãos, em nome de Jesus. E logo nós vamos estar dando início à nossa live aqui, essa live aqui, a live da resposta. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui é assim, querido, aqui a gente vai fazendo tudo ao vivo mesmo, nada técnico, ok? Vamos estar convidando os vasos aqui para estar participando conosco em nome de Jesus. E você puder compartilhar também aí, vai ser uma bênção, ok? Glória a Deus. Uma boa tarde para todos, né? Você que é de boa tarde, você que é de bom dia, ou você que é de boa noite, ou de boa madrugada, eu não sei que horário que você vai assistir ou está assistindo essa live, mas é um prazer muito grande de ter você aqui, meu irmão, minha irmã, e que Deus possa falar ao seu coração de uma maneira poderosa e gloriosa. Para quem não me conhece, sou o pastor Mateus Soares, né, pastor presidente aqui do Ministério Fruto do Espírito, aqui na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Queridos, sem perca de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Eita maravilha! Tem algum vaso pentecostal aí, irmão? Oh, maravilha! Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Escuta isso. John Raminaravas. E o azeite da botija não vai te faltar. É desse jeito. O profeta pra tu prosperar. Naravasábia na calachanda. E esse pouquinho que você tem, Deus hoje vai multiplicar. Eita maravilha! Oh meu Deus, vamos lá, palma. Eita glória! Vai começar a acontecer milagre. Já está acontecendo em nome de Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não tiver, se você tiver com a Bíblia instalada no seu smartphone, não importa onde você esteja, talvez você que está me escutando está no seu local de trabalho, talvez você está em casa, né? Aqui está um tempinho chuvoso aqui em Belo Horizonte, um tempo muito agradável. Então abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, que nos diz assim: Ora, Elias de Tisbe era de Gileade. Disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá.
Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e a perguntou: pode me trazer um pouco d'água num jarro para que eu possa beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu te disser. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Oh, aleluia! Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, preste atenção, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dai-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde ele estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes. Ele deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Vou repetir. Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a mais pura verdade. Aleluia. Glória a Deus. Já temos alguns irmãos conosco aqui, nossa irmã Edna. Seja bem-vinda, irmã Edna. O pastor Carlos, seja bem-vindo em nome de Jesus. A nossa irmã aqui também, Amanda Lopes. Seja bem-vinda, Amanda. Nosso irmão Luendi, sejam todos bem-vindos, irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Irmãos, eu amo toda a palavra do nosso Deus. E como a palavra de Deus, ela não só é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus, ela é o Espírito de Deus falando conosco. É tão interessante que aqui nesse capítulo que nós lemos aqui, em 1 Reis, capítulo 17, aqui neste texto, aqui nesse capítulo, vai falar muito pouco. A Bíblia não fala que eram os pais de Elias, mas só vai falar que Elias era o tisbita.
que veio de Gileade. E é tão interessante que neste tempo que pela qual aqui estava sobre a nação de Israel, que foi um tempo muito difícil, que foi um tempo que infelizmente naquela época quem estava reinando sobre Israel era um rei terrível. E a saber que a sua esposa, não sei se eram os demônios que entravam nela ou se ela que entrava nos demônios por Jezabel. E aqui estava o rei Acabe reinando nesta época. E aqui Deus agora vai usar, porque Deus sempre chamou a atenção do seu povo. Sempre quando o povo de Deus saía dos teus planos, saía do caminho dele, Deus sempre levantava juízes, Deus sempre levantava profetas para chamar a atenção do seu povo. E aqui não foi diferente. Aqui Deus agora estava usando a vida do profeta Elias. E é tão interessante porque Elias agora, Deus agora vai levantar Elias para trazer um despertar, para trazer uma palavra profética, para trazer uma palavra para gerar naqueles corações que pela qual, naquela época, os homens daquela época que precisavam ouvir isso da parte de Deus. O texto vai nos dizer que Elias vai até o rei Acabe. Mas é tão interessante porque o texto aqui não nos diz que Deus revelou a Elias. Deus mandou Elias falar isso. O texto não vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que Elias vai até o rei Acabe, e quando ele chega diante do rei Acabe, porque infelizmente, as ações, as obras, as atitudes que o rei Acabe cometeu, fez com que o povo se distanciasse completamente. Ele fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor, tudo aquilo que era profano, tudo aquilo que Deus repudiava, tudo aquilo que Deus não permitia que seu povo fizesse. Este rei conduziu um povo inteiro a fazer coisas horrendas diante do Senhor. E Deus agora vai levantar o profeta Elias. E a palavra que Elias vai declarar para o rei Acabe é essa, dizendo: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmão, se tem uma coisa que nós devemos aprender, e diz a palavra do Senhor, isso é palavra do Senhor que nos diz. Tiago vai dizer exatamente sobre isso, que a minha e a sua palavra tem muito poder. Se nós passarmos a dar mais crédito, se nós passarmos a entender que de fato as minhas e as suas palavras, elas têm poder. Pastor, como assim? Sim. Lembra de Daniel? A Bíblia vai dizer que quando Daniel se colocou em oração, não para orar por ele mesmo, mas para orar para o povo dele, para orar pela nação de Israel, diz o texto no livro de Daniel que desde o primeiro dia que Daniel se propôs no seu coração a orar, a apresentar a Deus o seu povo, a apresentar a Deus a sua nação, a apresentar a Deus o seu povo, diz a palavra que no mesmo dia Deus ouviu. E quando o anjo veio para trazer a resposta para Daniel, o que aconteceu? Um príncipe da Pérsia segurou o anjo que vinha trazer a resposta, segurou o anjo para que não trouxesse a resposta ali para Daniel. Então o que eu aprendo com isso? Se quando eu libero palavras diante de Deus, e Deus ele se atenta a essas palavras, o mundo espiritual começa a se movimentar, é verdade. O mundo espiritual, irmãos, é mais vivo, é mais nítido do que esse microfone aqui, é mais nítido do que essa realidade que você consegue enxergar à sua volta. O mundo espiritual, ele se movimenta à base também daquilo que é movimentado no mundo físico. Então, se Deus ele atentou a oração do justo dele, Deus ele atentou desde o primeiro dia, porque desde o primeiro dia o Senhor ouviu a oração de Daniel. E no mesmo dia, creio eu que o anjo foi para tentar levar a resposta para Daniel. Então, se
o Senhor, ele atenta às nossas palavras, o mundo espiritual, ele está atento às nossas palavras. Imagina se nós liberarmos palavras que muitas das vezes, porque muitas das vezes nós atribuímos, irmãos, muitas das coisas ao nosso adversário, aos demônios, mas não. Muitas das vezes nós estamos colhendo, nós estamos passando por situações na nossa vida por causa de palavras que nós proferimos sem ter sabedoria. Se da mesma forma um anjo Deus ouve palavra de um justo na terra, os demônios também eles se apossam de palavras quando eu e você liberamos essas palavras por falta de sabedoria. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Que as minhas palavras e as suas palavras têm muito poder. E aqui neste texto vai dizer que não foi Elias, não falou assim diz o Senhor. Deus me revelou, rei Acabe, estou aqui porque Deus me enviou a você. Creio sim, com certeza. Elias não foi ali ao rei Acabe porque ele quis, não. Ele foi porque Deus o impulsionou. Mas aqui o texto está dizendo que quando Elias vai liberar a palavra, ele não fala assim diz o Senhor, ele fala segundo a minha palavra. É isso que eu estou falando com você, porque Elias sabia o poder da palavra. Elias sabia o que... Elias sabia que tinha poder sobre as palavras, ele sabia disso. Ainda mais sendo profeta, ele sabia que se ele liberasse uma palavra, aquela palavra poderia se concretizar. E ele vai virar para o rei e dizer: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmão, isso é muito sério, isso é poderoso. Mas aqui ele está dizendo: juro pelo nome do Deus pela qual eu sirvo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você não tem noção. Você não tem noção do poder, da autoridade que Deus já te deu. Você não tem noção da autoridade que Deus já te deu. Porque Elias vai usar isso aqui. Elias, ele vai proferir segundo a minha palavra. Não vai chover. E o que aconteceu? Quase 3 anos e meio, não caiu orvalho sobre a terra e não chovia na nação de Israel. Por causa de uma desobediência, por causa da inclinação ao pecado do povo daquela época, por ter tido distanciado do Senhor, buscando agora Deus profanos, Deus pagãos, e um rei totalmente profano que estava reinando sobre aquele povo naquela época. Deus agora estava à procura, oh glória, Deus estava à procura, é verdade, Deus estava à procura de alguém que pudesse se levantar com poder e autoridade, com ousadia, para trazer e liberar uma palavra profética. E Elias vai entrar agora no cenário e ele vai dizer: segundo a minha palavra, não vai chover. É muito forte. É muito forte. Vai lá, vai lá. Você deixou o xixi lá e é o meu menininho que tá chamando para levar lá no banheiro, tadinho. Aqui ao vivo é assim. Glória a Deus. Amém? Mas vamos voltar ao nosso raciocínio. E o texto vai nos dizer que quando Elias proferiu, irmãos, isso é muito forte. Quando Elias proferiu essas palavras, o céu se fez assim, ó, o céu se fechou. É como se Deus assim: Elias, eu assino embaixo, porque você tem crédito comigo. Porque você não se corrompeu como os demais. Porque você não se acovardou como os demais. Porque o texto... Você conhece toda a história. Muitos profetas, muitos homens de Deus foram comprados, foram vendidos. Negociaram a sua chamada. Negociaram o seu chamado em Deus naquela época.
se corromperam, estavam se comendo na mesa de Jezabel, mas Elias não se curvou, Elias não se dobrou, Elias não se arredou o pé, ele simplesmente exerceu aquilo, ele exerceu aquilo que Deus o chamou para que ele fizesse, ou seja, pode ser grande, pode ser pequeno, vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer, estou falando, não vai chover. E Deus assinou embaixo. E Deus assinou embaixo. Eu estou sentindo Deus aqui. Aí o texto vai nos dizer que quando Deus ouve esta palavra de Elias, e Deus tinha que honrar a palavra do profeta, porque Deus honra aqueles que honram o seu nome. Deus ele honra aqueles que honram o seu nome. Deus exalta aqueles que exaltam o seu nome. Aleluia. E o texto vai dizer que Deus vai falar para Elias dizendo: Elias, sai daqui, Elias. Você falou, você decretou, você já liberou a palavra, mas eu não quero que você participe do que vai acontecer. Eu não quero que você vivencie o que está prestes de vir, porque você profetizou, porque você ordenou. Então, Elias, sai daí e vai para o leste, esconda-te no riacho de Querite. No riacho de... Eita, eu tô arrepiado aqui. Ramandacalá. Eu tô sentindo Deus aqui. Vai para o leste, perto do riacho de Querite, fique lá, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos. Eita! Dê ordem aos corvos para que te alimente lá. Porque o que saiu da boca de Elias, Deus agora estava concretizando. Eita! O que Elias tinha acabado de proferir, Deus agora estava colocando essas palavras que o profeta tinha acabado de proferir em ação. E Deus estava falando assim: Elias, sai daí. E o texto vai nos dizer que Elias passou ali um tempo. E os corvos trazia para Elias. Trazia pão e carne. De manhã e de tarde. Bebia ele da água do riacho. Muitas das vezes vai acontecer assim. Acontece assim na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas não acreditam, irmãos. Muitas vezes Deus te usa, Deus te levanta, Deus te direciona a falar algumas coisas. As pessoas falam assim: mas isso não vai acontecer. Aí quando acontece, quando a situação começa a acontecer, quando as coisas, aquilo, Deus que tem que fazer, Deus tem que agir, Deus tem que operar. Aí quando as coisas começam a acontecer, aí Deus te tira. É desse jeito. Olha o que o texto vai dizer aqui. E depois que passou esse período, os corvos traziam pão e carne. Pão e carne. Corvo. Corvo, irmão. É claro que nós estamos vivendo num tempo complicadíssimo, né? Cumprimento da palavra, cumprimento da profecia. Mas a Bíblia diz que enquanto os eleitos de Deus estiver sobre a terra, Ele cuida. Ele cuida. Faça a obra de Deus, faça aquilo que Ele está mandando você fazer e Ele vai cuidar do resto. Porque quem cuida de profeta é Deus. Quem cuida daqueles que cuidam das coisas do reino é Deus. Vou repetir. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa tarde. Passe a cuidar das coisas do meu reino e todas as outras demais coisas na sua vida serão cuidadas. Hoje é tarde de providência. Já estou liberando essa palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje tem providência divina de Deus chegando ao seu encontro. Tem providências de Deus chegando para pessoas aqui nessa tarde. Vamos para o texto. Aí, como Elias tinha liberado a palavra, e Deus agora estava direcionando. Porque Deus não queria que o seu profeta passasse pela qual naquilo que ele tinha profetizado. Deus manda ele descer ao ribeiro de Querite, perto ao leste do rio Jordão. Sai de lá e Deus vai falar com ele: Elias, agora sai daqui, Elias.
Porque o riacho pela qual Elias estava saciando a sua sede tinha se secado. Por quê? Porque o profeta tinha profetizado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem coisas que Deus não precisa mandar eu e você falar. Tem coisas que eu e você temos que tomar a atitude e falar e profetizar. Porque as nossas palavras têm poder. E o texto vai dizer, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Por falta de quê? De chuva. Mas quem profetizou? Elias. Deus estava honrando a palavra do seu servo. Deus estava honrando a palavra do seu profeta. Eu vou repetir mais uma vez. Deus estava honrando a palavra do seu profeta. Aleluia. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta. Calma lá que eu não entrei ainda na mensagem. Calma lá. Nós estamos só lendo aqui. Calma lá. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Porque a prova já estava chegando, a prova já estava instalada, a profecia já estava se cumprindo, o que o profeta tinha falado já estava em fase de execução. Meu Deus. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e a perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para que eu possa beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. A gente lendo o texto assim, né? Diz, nossa, mas Elias é folgado, né? Uma nação inteira já estava passando por uma prova tremenda. Mas você já reparou aqui nesse texto? Que Deus falou para o profeta sair de onde ele estava, ir para Sarepta, porque lá Deus já tinha ordenado a uma viúva a cuidar do profeta. Mas qual é o momento aqui que você vai ver Deus falando com essa viúva? Eu já reli o texto e não encontrei. Mas o Senhor falou para o profeta, já dei ordem a uma viúva para que cuide de você. Mas qual é o momento do texto que você vai encontrar no texto Deus falando com essa viúva? Olha, você vai estar na porta da cidade, vai chegar um dia que você vai estar na porta da cidade, um profeta, ele é assim, assim, assado. Quando você vê ele, é esse que eu quero que você coloque para dentro da sua casa e eu quero que você dê ele pão e água. Qual é o momento aqui na passagem que você vai ver isso? Em lugar algum. Então como que Deus ordenou essa viúva a cuidar do profeta? Porque Deus tinha falado com o profeta, que Deus já tinha falado com a viúva, ordenado a viúva a cuidar do profeta. Eita. Não já aconteceu com você que às vezes você está assim e tal, aí de repente você está na sua casa, aí você está assim, Deus fala com você assim, vai na casa de fulano, vai na casa de Beltrano. Aí quando você chega na casa de fulano ou de Beltrano, você bate a campainha assim, menino, eu estava pensando em você, eu estava aqui orando aqui agora, pensei em você, pedi a Deus uma resposta e você veio. Houve um testificar no Espírito. Mas aqui o texto vai dizer que quando Elias chega na porta da cidade, está esta mulher, está esta viúva catando lenha. Era para ela dizer, ei, é você que é o profeta? Ah, é você que é o homem que Deus falou comigo que eu haveria de conhecer e que haveria de trazer para dentro da minha casa. Deus falou comigo que um profeta, Deus iria colocar um profeta no meu caminho para que eu colocasse ele dentro de casa. Mas o texto não vai falar sobre isso. O texto vai dizer que quando esta mulher estava ali catando, pegando lenha para fazer a última refeição, chega Elias. Só que o profeta naquela época era um representante de Deus. Vou repetir. Todo profeta que Deus levantou naquela época, no meio deste povo, era como se fosse o próprio Deus, vamos dizer assim. Eram representantes de Deus.
Aí o texto vai dizer que quando Elias chega na porta da cidade de Sarepta, está essa mulher catando lenha para fazer a última refeição. E a palavra que Elias vai proferir para aquela mulher: será que você pode trazer um pouco de água para mim? Estou com sede. Também, e diz que quando ela saiu da presença do profeta, o profeta falou: traz também um pedaço de pão. Aí o diálogo começa a acontecer. Aí ela vai dizer para o profeta assim: ei, homem de Deus, ei, profeta, né? Ela vai dizer, aqui no versículo 10, e ele se foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para que eu possa beber? Então ela ia buscar, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Mas ali não era o profeta que estava falando com a mulher. Ali não era Elias, de fato, era Elias. Elias era o veículo. Elias era o canal. Elias era a voz, mas quem estava falando nos lábios do profeta Elias era Deus. Era Deus. Então, como que essa mulher foi ordenada? Ela foi ordenada pelo Senhor pela a sua atitude. Pela sua atitude. Eu não sei se você percebeu. Elias pediu um pouco de água e um pedaço de pão. Pão é diferente de bolo. Eu vou repetir isso aqui. Pão é diferente de bolo. O ingrediente de fazer pão é uma coisa. Ingrediente de fazer bolo é outro. Quem sabe fazer pão aqui sabe. Quem sabe fazer bolo aqui sabe o que eu estou falando. Ingrediente para fazer. Eita, Deus está falando aqui. Ingredientes para fazer pão é uma coisa. Ingredientes para fazer bolo é outra coisa. Elias pediu pão. Mas na hora que a mulher, Elias pediu água e pão. Água e pão. E quando a mulher sai da presença do profeta, só do fato dela ter tomado aquela atitude de buscar água, porque ali não era o profeta falando, era Deus. Deus pediu de fato aquilo que era necessidade no momento da mulher. Eita! Deus pediu para aquela mulher o que era eita, meu Deus! O que era necessidade. Como é que eu vou entregar isso para os profetas, sendo que é isso que eu estou precisando? Eu não tenho nada em casa. Mas quando ela sai da presença do profeta, quando ela pega a palavra, ela sai da presença do profeta, só do fato dela estar saindo da presença do profeta, os ingredientes na casa dela começam a mudar. Eita! Não, você não entendeu. Só do fato dela ter dado ouvido, obedecido aquilo que Deus estava pedindo a ela, Jogue naravácia de Camandu Genébia, Núbria Rebinácia, só dela ter dado ouvido, obedecido aquilo que Deus tinha pedido a ela, quando ela estava voltando para o percurso da casa, os ingredientes da casa dela começou a mudar. Porque ingrediente para fazer pão é uma coisa, ingrediente para fazer bolo é outra. Pastor, não estou entendendo, você vai entender agora. Deus só está esperando uma atitude minha e sua. Tem coisas que Deus não vai precisar usar profeta para falar com você. Tem coisas que anjos não vai ter que descer para falar. Tem coisas que você tem que tomar atitude. A partir do momento que você começar a tomar atitude, as coisas vão começar a acontecer, meu irmão.
atitude. Elias teve a atitude de profetizar. E aconteceu. Deus manda o profeta se esconder. Ele toma a atitude de se esconder. Deus fala ao profeta, agora sai daí porque o riacho secou, vai para Sarepta. E ele teve a atitude de sair. Deus está falando com algumas pessoas que nessa tarde, saia deste lugar que está te limitando. O que está te limitando? Aí o texto vai dizer que quando a mulher sai da presença do profeta, os ingredientes dentro da casa dela, os anjos já estavam trabalhando. Quando ela chega, ela tinha ingrediente para fazer pão. Mas quando ela chega dentro de casa, quando ela obedece, quando ela entrega aquilo que Deus aquilo que Deus estava pedindo a ela. O que Deus tem te pedido nesses últimos dias? O que Deus tem te pedido nesses últimos dias? Daravased cominar. Ela tinha ingredientes dentro da casa dela só para fazer pão. Mas quando ela ouve a palavra... Vou repetir. Quando ela ouve a palavra e coloca a palavra em prática, o milagre já começou a acontecer dentro de casa. Vou repetir. Quando ela ouve a palavra saindo da boca dos lábios do profeta, Deus falando através do profeta, e quando ela ouve a palavra e toma atitude em cima da palavra, o milagre já estava acontecendo dentro da casa dela. Deus já estava multiplicando a farinha e o azeite. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Não adianta só ouvir a palavra e não praticar. Não adianta só ouvir, entrar aqui, sair por aqui. Tem que colocar em prática. Nossa, tem tantas promessas. Tantas promessas. Deus falou que ia fazer isso. Deus falou que ia fazer isso. Que Deus falou que ia me usar. Que Deus falou que ia me levantar. Mas o que você está fazendo em prol disso? Tem gente que às vezes pensa que você tem que ficar assim, dentro de casa, com os braços cruzados, esperando Deus chegar. Tem coisa que não é assim, tem coisa que você tem que tomar atitude. Se essa mulher não tomasse uma atitude de ir lá buscar água para o profeta e fazer um bolo para o profeta, ela nunca iria experimentar o favor e a prosperidade e o milagre de Deus na vida dela. Você sabe por que tem muitas pessoas que não fluem, tem muitas pessoas que não crescem espiritualmente falando? Porque ouve muito, mas executa pouco. Meu Deus! Não adianta ouvir e não colocar aquilo que se ouve em prática. Tem coisas que Deus vai me pedir e não vai pedir para você. E tem coisas que Deus vai pedir para você e não vai pedir para mim. Deus pediu exatamente aquilo que era a necessidade. Que para ela era a única refeição. Para ela era a última coisa que ela tinha dentro de casa. Era aquele punhado de farinha, aquele pouquinho de azeite. Mas era aquilo que Deus precisava. Para mostrar para o profeta que era aquela mulher que ele tinha ordenado para cuidar dele. Você não está entendendo? Você não está entendendo. O pouco que você tem e o pouco que você coloca diante de Deus pode alimentar muitos. Seja fiel no pouco e no muito. Palavra, irmão, que é palavra. Mas as pessoas estão esperando que é ser fiel no muito. E sendo que Deus está esperando que você seja fiel no pouco. Eu não estou falando de dinheiro não, irmão. Eu estou falando de entrega. Esse é todos os sentidos da nossa vida. Era um pouco que ela tinha, mas dentro daquele pouco, Deus iria fazer um milagre tão poderoso. E o texto diz que quando ela chega em casa, os ingredientes já eram outros. Se você tomar uma atitude hoje,
Se você tomar uma atitude hoje e colocar em prática aquilo que Deus tem te pedido a fazer, aquilo que Deus tem te pedido para você entregar, colocar no altar dele, porque o nosso Deus é Deus de sacrifício, irmão, não adianta. Não adianta, tem coisa, irmão, que a gente tem que se sacrificar, não adianta. Deus não dá nada de mão beijada pra ninguém. Não dá. Não é esse evangelho que está sendo pregado hoje em dia, não. Irmão, tudo é debaixo de preço, é verdade, porque tudo que não tem preço não vale nada. Ouvi uma certa frase uma vez, é verdade, tudo que vem fácil demais pode desconfiar. As coisas de Deus sempre, irmãos, não estou fazendo apologia de sofrimento aqui não é isso que eu estou dizendo. É que as coisas diante do reino de Deus, a própria palavra diz que o reino é tomado por preguiça. É? Não. O reino é tomado por quê? Por força, trabalho, ação. Tem que agir. Se você tomar uma atitude hoje e tomar posse da palavra que Deus está liberando sobre o meu e sobre o seu coração nessa tarde, talvez quando você chegar na sua casa, talvez todo esse cenário Deus vai mudar. Tem coisas que não dependem de anjo. Tem coisas que não dependem de um profeta falar com você. Tem coisas que só dependem de você tomar uma atitude, uma posição. Porque há poder nas suas palavras. E quando ela chega em casa, diz o texto, que ela prepara um bolo, mas era um pão. O pouco daquela mulher, aquele pouquinho de farinha e o pouquinho de azeite, foi o suficiente para alimentar ela, a casa dela e o profeta durante 3 anos e meio. Você não entendeu? Aquilo que ela achava que era insignificante, aquilo que ela achava que era morte, vou fazer para mim e meu filho a última refeição para que morramos. Aquilo que ela achava que era para a morte, Deus transformou em vida durante 3 anos e meio. Uma atitude que você toma, irmãos, em obediência naquilo que Deus tem te falado para você fazer, para que você seja, para que você entregue. Não sei, Deus está falando de várias formas aqui. Deus tem suas multiformas de falar. Mas ela foi corajosa, ela acreditou, ela entendeu que Elias não era qualquer um. Ela entendeu. E bem no finalzinho, não sei se você percebeu, bem no finalzinho de toda essa história, ela fala assim, agora eu sei que todas as palavras que saem da sua boca é a mais pura verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui com você. Não adianta eu só falar porque as pessoas estão observando. Palavra, até papagaio fala. Mas o negócio está nas atitudes, é nos frutos. É nos frutos. E ela acreditar na palavra do profeta. E quando ela chega em casa, ela traz para ele água e bolo. Talvez o que você tinha era só para ter X. Mas se você tomar uma atitude hoje, você vai contemplar o milagre de Deus. A multiplicação. E o texto vai dizer que essa mulher agora vai hospedar o profeta Elias. E isso vai acontecer também na vida do seu discípulo, mais lá na frente, na vida de Eliseu, né? Lembra daquela mulher que não podia ter filho, que viu Eliseu passando ele várias vezes, fez um quartinho profeta? É verdade. Os ciclos de Deus não mudam. O que Deus fez na vida de Elias, o que Deus ensinou em Elias, Deus também ensinou em Eliseu. Tudo nessa vida Deus nos ensina. Deus nos ensina em meio à dor, Deus nos ensina no meio da bonança, Deus nos ensina no meio da escassez, Deus nos ensina no meio de uma pandemia.
para aqueles que estão atentos à palavra, para aqueles que estão atentos à voz do Senhor, tira proveito em tudo. Aqueles que conhecem a voz do seu Senhor sabem que Deus nos ensina a todo momento. Basta nós querer aprender. E o texto vai dizer que passou-se um tempo, esta mulher tinha um filho. Esta mulher tinha um filho. Uma nação inteira, vou repetir, uma nação inteira estava sendo, vamos dizer assim, punida. Estava faltando água, automaticamente vai faltar alimento. A gente está passando por isso aqui tudo, né? Não é verdade? Aqui no nosso país. Se não chove, o que aumenta? O feijão. Se não chove, aumenta o quê? O arroz e por aí vai. Mas enquanto a nação inteira estava passando necessidade por causa da desobediência, eita, isso é muito forte. Enquanto a nação inteira estava passando necessidade por causa da desobediência, Deus estava suprindo, alimentando uma família no meio de uma escassez. Mas por quê? Por causa de atitude. Por causa de uma atitude. Tem gente que está passando pelo que está passando porque não está tendo atitude. O coração está duro, Deus manda fazer uma coisa, faz outra. Deus manda falar algo, fala outra coisa. Enquanto a nação inteira, irmão, estava passando por uma necessidade terrível, mas tinha uma família. No meio daquela toda necessidade que Deus estava cuidando, Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa tarde: se tu ser fiel comigo, faria a diferença naquele que me serve e daquele que não me serve. Deus mostrou muita coisa nessa pandemia que o dinheiro não pode comprar nada. O dinheiro pode comprar saúde? Deus mostrou na pandemia que não. Não é isso? E o texto vai dizer que esta mulher tinha um filho. E de todo aquele período, daqueles 3 anos e meio, porque foi nesse período, nesses 3 anos e meio, Elias agora está hospedado na casa de uma mulher que não tinha nada. Eu disse que não tinha nada. Não tinha nada. Estava catando lenha para fazer a última refeição e morrer de fome. Mas quando ela decidiu obedecer a palavra de Deus vindo da boca do profeta, é o que Deus está fazendo na live de hoje, nessa tarde, no dia 20 de outubro de 2021, às 15h52 da tarde. Deus está dizendo: eu quero fazer muito na sua vida, mas se você não ter atitude, vai ficar só nas palavras. Assim como Deus usou o profeta Elias para trazer uma palavra para instigar, para impulsionar, para dar um empurrão para frente. Ei, vai. Deus está me trazendo nessa tarde para te dizer: o que você tem para me apresentar, coloca no meu altar, toma posição, toma atitude, tem atitude. Aí você vai ver que os meus anjos, a minha glória, o meu favor, a minha misericórdia vai começar a agir, vai começar a movimentar naquilo que está parado, naquilo que está fechado. As portas vão se abrir, o milagre vai acontecer. A glória de Deus vai começar a te envolver nessa tarde, meu irmão. Você vai sair desta live aqui nessa tarde tomando atitude a partir de hoje. Deus não quer que você só ouve de 1, de 2, de 3. Deus está dizendo: toma atitude. Você precisa ter atitude. Atitude. Mediante uma atitude que aquela mulher tomou em obediência
a obedecer aquilo que sai da boca do profeta, Deus a abençoou todos os dias da sua vida durante 3 anos e meio. Da última refeição, ela tinha um só ingrediente para fazer uma só refeição. E foi o suficiente, mediante a atitude que ela tomou. Um ingrediente se transformou. Meu querido, você não está entendendo. Você não está entendendo. Deus está dizendo, entrega. Entrega e tu verás a minha glória. Aí diz o texto que Elias já estava hospedado na casa dessa mulher. E ficou doente. O filho da mulher ficou doente. Ficou doente. Deus estava cuidando desta casa. Deus estava cuidando dessa família. Sim. Mas Deus também estava tratando com essa mulher. Deus estava ensinando para esta mulher que mesmo tendo profeta dentro de casa, eita maravilha! Mesmo hospedando um profeta, ela não estava isenta também de passar por algumas aflições. Tem pessoas que acham que se julgam. Ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ai meu Deus, estão enraigadas no seu ego. Jesus mesmo diz que no mundo nós haveríamos de passar em aflição, irmão. Nós não estaríamos isentos de passar por algumas aflições nessa terra. Você pode ser profeta, mas Deus não te isentou de passar pelo deserto. Você pode ser ungido, você pode ser o que for em Deus. Mas eu e você, nós não estamos isentos de não passar pelo deserto. Mas há um porém, é como nós vamos passar e com quem nós vamos passar no deserto. Que aí faz uma diferença muito grande para aquele que serve e para aquele que não serve. Porque a pessoa que não tem Jesus, para a pessoa que não é obediente à palavra, quando ela passa no deserto, ela coloca um revólver na cabeça e mata, e suicida. Mas aqueles que acreditam, que aqueles que confiam, naqueles que esperam, naqueles que confiam no Senhor, mesmo passando pelo vale, mesmo passando pelo deserto, mesmo a morte batendo na porta, ele acredita que Deus é capaz de trazer vida e não entrega os pontos. E o filho dessa mulher ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Morreu. E a mulher reclamou a Elias. Porque a gente sempre reclama de tudo, né, irmão? Chove, reclama. Faz sol, reclama. Faz frio, reclama. Faz calor demais, reclama. A gente nunca está satisfeito com nada. A gente nunca está satisfeito com nada. É por isso que a gente tem que passar por algumas aflições na vida, irmão. Para a gente dar valor. Porque tem gente que tem muito e acha que não tem. Eu vou repetir, tem gente que tem muito e acha que não tem. E tem gente que vive com aquilo que você vive e vive muito bem. Que foi eu que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Então espera aí. Por que essa mulher vai falar exatamente isso? Você veio aqui me visitar para lembrar o meu pecado. Porque naquela época existia aquela tradição, aquele costume que Deus iria punir o pecado dos pais nos filhos. Lembra? Então ela era uma mulher que, querendo ou não, ela tinha conhecimento. Eu sou um Deus que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, da primeira, segunda e por aí vai geração. Mas eu sou um Deus que faço misericórdia até 1000 gerações. Então ela entendeu, ela deduziu que Deus estava punindo ela. Não, pelo contrário. Deus não estava punindo ela. Deus estava fazendo que ela crescesse. Ah, meu Deus. Deus estava fazendo com aquela mulher, com aquela viúva, para se amadurecer.
Porque tem pessoas que Deus vai amadurecer antes do processo. Tem pessoas que Deus vai amadurecer ele e ela antes do milagre, antes da promessa chegar. Mas tem pessoas que Deus vai ter que amadurecer no processo. Tá entendendo? É por isso que às vezes as pessoas, Deus, pastor, eu tô orando, tô subindo pro monte, tô pagando o preço, tô orando, tô jejuando, tô fazendo... Mas até hoje a porta não se abriu. Se não abriu, se não chegou, é porque Deus está te preparando, porque Deus precisa te preparar, Deus precisa me preparar primeiro, Deus precisa te preparar primeiro, antes que a benção chegue. Porque o que eu vejo por aí, de muitos que pede, e quando a benção chega, eles não chegam nem para dar testemunho, meu irmão. Aquele gás todo, quando estava na prova, Deus me ajuda, era oração de dia, de noite, madrugada, monte, você chamava para vigília, vamos embora, tá chovendo, não pastor, vamos embora. Aí quando a benção chega, cadê o fulano, cadê o Bertrano? Precisamos ser constantes. Constantes. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Elias pega o filho morto nas mãos daquela mãe e o toma em seus braços. Ai, por isso que eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda. Eu já coloquei na mão de Deus, mas todo dia você tenta tirar da mão dele. Essa mulher pegou o problema dela e colocou nas mãos do profeta que estava representando como Deus ali. O problema é que muitas das vezes nós falamos que colocamos na mão de Deus e queremos tirar todos os dias. Colocou, irmão? Você deixou na mão de Deus, então descansa. Confia. Jong merefa. Emia, Hanahasebina. Elebarasúria. Aí a Bíblia vai dizer que Elias, quando toma o filho daquela mulher que estava morto, ele sobe para o seu quarto. Vou repetir, ele sobe para o seu quarto. Elias poderia ter clamado a Deus na frente da mãe do menino, sim ou não? Claro que sim. Elias poderia ter clamado a Deus da forma que ele clamou no secreto, na presença daquela mulher, sim ou não? Claro que sim. Mas por que ele foi para o secreto? Por que ele entrou para o quarto? Anota essa aí. Vê quentinho agora. Tem coisas que você quer que Deus opera em público, que Ele quer que aconteça primeiro e seja gerado no secreto. Vou repetir. Anota. Muitas das vezes aquilo que você quer que seja concretizado, feito, aconteça no público, que Deus está dizendo, eu não quero que aconteça no público, eu quero que primeiro seja gerado no secreto, para depois o público fique sabendo. E quando Elias entra para o secreto, olha como é que a palavra de Deus é profunda, irmão. Todas as nossas respostas estão na palavra de Deus. Não adianta nós queremos que Deus traz ao público as coisas, sendo que a gente não está gerando nada no secreto. O que Jesus falou para os seus discípulos? Quando fores orares, entra, para onde? Entra para o seu quarto, fecha a porta, porque tem coisas que Deus tem que fazer com porta fechada, irmão.
Oh, glória. Tem coisas que Deus quer fazer é com porta fechada primeiro. Amanto Gebina. E quando Elias entra por dentro daquele quarto que aquela mulher tinha concedido a ele, a Bíblia vai dizer que Elias colocou aquele menino sobre a sua cama, então clamou ao Senhor. E depois que Elias clama ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que ele clamou quantas vezes? 3 vezes. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você clamou na primeira vez e não foi atendido, clame na segunda. Não foi ouvido na segunda, clame pela terceira. Não foi ouvido pela terceira, vai para a quarta, quinta, sexta e por aí vai. O problema é que a gente para, a gente para logo, de cara a gente para. Por quê? Porque nós precisamos ser constantes. Elias foi constante no seu clamor. Deus está falando com pessoas aqui. Amahamatsu Gebi Naravá. Seja constante. Eu orei, nada aconteceu. Se não aconteceu, continua orando. O tempo não é seu. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo. Elias orou pela primeira vez, nada aconteceu, vou orar na segunda. Orou pela segunda vez, nada aconteceu, vou orar pela terceira vez. E diz que na terceira vez, ele deita em cima do menino. Tento imaginar eu, o desespero, né? Se fosse eu numa situação dessa, eu nem sabia o que ia fazer. Mas ele clama. E ele entendeu que o mesmo Deus que ouviu ele da primeira vez dizendo, não vai chover. Creio eu que Elias também acreditava sobre isso. O mesmo Deus que ouviu a minha palavra, o meu clamor dizendo, não vai chover. Eu creio que o mesmo Deus que possa trazer vida. O problema é que a gente esquece muito das coisas, nós esquecemos muito daquilo que Deus já fez na nossa vida. E quando a gente está passando por algo no presente, a gente esquece de tudo o que Deus já fez lá atrás. Muitas das vezes nós esquecemos de tudo aquilo que Deus fez lá atrás, honrou a nossa fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O mesmo Deus que te honrou lá atrás, o mesmo Deus, ele não mudou, ele permanece o mesmo. O mesmo Deus que te honrou lá atrás é o mesmo Deus que pode te honrar hoje nessa situação que você está vivendo, mas basta você ter atitude. É porque lá atrás você teve muita atitude e o nosso problema é esse. Há uma canção, uma adoração que eu amo muito. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Aí tem uma parte dessa canção que fala assim, ó. Voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado da vontade de crescer. O problema é quando a gente cresce muito. A gente cresce, acha que cresceu muito. Mas para Deus você ainda... Deus quer que você volte a ser um menino. Estou sentindo Deus aqui. Porque naquela fase, enquanto você era menino, você clamava de verdade. Você confiava, você adorava de verdade. Mas hoje não. Deus está falando com alguém aqui nessa tarde. Volte a ser o que você era. Traga de volta aquela essência. E ele clama. E quando Elias clamou pela terceira vez, irmão, não aconteceu na primeira vez, não? Vai na segunda, tenta na segunda. Não conseguiu na segunda vez, não, vai na terceira. Pastor, não aconteceu na terceira. Vai na quarta e vai. Continua. Persiste. Não para. O problema é que muitos param.
E aí entra o adversário com seus banquetes. E aí entra o maligno com suas propostas, né? E muitos que se rendem. Muitos que se rendem. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, irmão. Ele nos ouve. O próprio Senhor Jesus disse que antes da gente lhe falar qualquer palavra, Ele já conhece tudo. Ele já conhece. Até antes que você vai pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Mas isso é para que nós possamos trabalhar a nossa fé, a nossa confiança. E olha o que o texto vai dizer. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. Vou repetir. E a vida voltou ao menino e ele viveu. Em todas essas situações, se Elias não tomasse atitude, nada disso ia acontecer. Se Elias não tomasse atitude em clamar, nada ia acontecer. Se Elias não tivesse tido atitudes, nada disso que está registrado aqui haveria de ser registrado se ele não tivesse atitude, se ele não tomasse atitude. E ele toma atitude em orar, em clamar e em buscar. E Deus vai ouvir o seu profeta. E aquilo que estava morto passou a viver. Deixa eu falar uma coisa com você. Aquilo que hoje você acha e que você tenha como morto, Deus está dizendo, eu posso trazer vida hoje, mas quando você tomar uma atitude. Então a mulher disse a Elias, e é aqui que eu quero finalizar. Então a mulher disse a Elias, agora sei. Agora eu sei. Olha o que essa mulher vai dizer. Agora sei que tu és um homem de Deus. E que a palavra, desde o início eu estou falando palavra tem poder, palavra. E que a palavra do Senhor, vinda da sua boca, é a mais pura verdade. Atitude. Ela entendeu de todo aquele processo, daqueles 3 anos e meio, ela vivendo do lado do profeta, ela chegou à conclusão, verdadeiramente, tudo que esse homem fala é verdade. Aonde ele coloca a mão, a coisa acontece. Tudo que ele fala, Deus atende. As pessoas estão nos observando, irmão. As pessoas estão a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua parentela, os seus amigos, todos que estão nos observando. As pessoas estão nos observando. E no final disso tudo a mulher vai dizer, agora sei, não me resta mais dúvida nenhuma. Se existir alguma dúvida em mim, acabou hoje. Agora eu sei, Elias, que tudo que sai da sua boca é a palavra do Senhor e vinda da sua boca é a mais pura verdade. É isso que Deus quer, irmãos, nesse tempo atual, presente que nós estamos vivendo. É que nós tenhamos atitudes. Venhamos ter atitudes e dentro dessas atitudes, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, minha irmã. Deus vai te honrar, meu irmão. Eu não sei o que você está precisando hoje. Eu não sei o que você tem clamado, mas eu tenho certeza. Se você ouvir isso que Deus está falando comigo e com você nesta tarde, na tarde desse dia, que já são 4h13. Já estão quase 1 hora aqui falando. Mas se você tomar atitude hoje, o que Deus fez na vida daquela viúva pode fazer na sua vida hoje. Deus pode abrir porta onde não existe paredes.
Deus pode mudar a situação se você tomar uma atitude hoje. E qual é a atitude, pastor, que eu devo tomar? Eu não sei. Confia, coloca nas mãos dele, descansa e espera, mas faz por onde? Se o milagre não chegar e se Deus não atender a sua oração, pode rasgar a Bíblia e pode parar por aqui mesmo. Não, mas Deus sempre honrou homens e mulheres que tiveram atitudes no meio do caos, no meio de qualquer situação, mas esses homens e essas mulheres que tomaram atitudes, eles prosperaram. Eles prosperaram e eles alcançaram o milagre. Então, meu irmão, que nessa tarde você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa ter tido entendido o que Deus falou com você na tarde desse dia. Através dessa live. Que há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras e há poder nas nossas atitudes. Para outros, Deus quer que você creia mais na palavra. Acredite na palavra. Para outros, Deus quer que você tenha mais atitude mediante a palavra. E assim Deus vai honrar a sua fé. E assim Deus vai honrar a sua palavra sobre a sua vida. Amém, meu querido? Eita maravilha. A farinha da panela não se acabará. Não vai acabar. Não vai acabar. E o azeite da botija não vai te faltar. Não vai faltar. Alimenta o profeta para tu prosperar. Faz aquilo que Deus tem falado para você fazer, meu irmão. Levanta a mão. Se doe dentro do reino. Se entregue dentro do reino. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus só está esperando na atitude sua. Só isso. Anacalamandaravassia. Eita maravilha. Eita glória. Começou a acontecer milagre. Anahashubi Keminência. Eu tô sentindo Deus aqui, aleluia. Mas a farinha da panela não acabará. O azeite da botija não vai te faltar. Eita glória! Pra tu prosperar. Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar. Deus vai. Creia! Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Esse pouquinho já tá multiplicando nessa tarde. Amandacalamandaravachandacalamandarábia. Deus da minha alma, aleluia. Anacalassúria. Seja fiel e tu vai ver o trahamanso. Seja fiel e tu verás a mão de Deus trabalhar, irmão. Deus vai surpreender pessoas ainda esses dias. Deus ainda continua dando ordem, corvos para cuidar de profeta. Deus ainda, Ramantes, o mesmo Deus que ordenou o corvo para levar comida e maná para profeta, é o mesmo Deus que está falando comigo e com você nessa live. Deus ainda é poderoso, Deus ainda envia corvos para cuidar para aqueles que amam e que esperam e que confiam na sua palavra. Amanda Calamandará, Xanda Calamandarábia. Meu Deus. Deserto que tu passa não vai mais durar. Não sabes mais o que fazer quando amanhecer. O teu último recurso você vai usar. Esperando o vento forte, o teu barco virar. Mas não desista, porque teu Deus está nesse lugar. Amanda Calamandarábia. Honra a Deus dentro desse deserto, querido. Honra a Deus dentro deste vale. Tu vai ver que este deserto, este vale é pequeno demais. Deus está mudando Reminaravassia. Deus está mudando situações aqui nessa tarde, tá? Cominerevassia. A farinha da panela não acabará. O azeite da botija não vai te faltar. Cominerevassia. Tu vai prosperar. O pouquinho que tu tem vai multiplicar. Vai. Meu Deus! No Reminaravassia Calamandarábia.
Eita maravilha! Eu tô sentindo Deus aqui, ô glória! Levante a mão, levante a mão. Anahamanda galabachanda calamandarabacai. Levanta a mão, levanta a mão. Oh meu Deus, vai começar a acontecer milagre agora. Eu creio, Deus. Vai multiplicar. Tá acontecendo aí, ó. Faz assim comigo assim, ó. Tá acontecendo milagres, você não imagina. Deus está trabalhando nessa tarde. Vai multiplicar. Anaravachanda calamandarábia. Receba a sua cura, receba o seu milagre, receba a resposta que você estava procurando em Deus. Receba, Deus está dizendo, marcha, levanta, sai dessa situação, se levanta. Quero te honrar dentro deste vale, quero te honrar no meio deste deserto, eu quero te honrar no meio do vale. Já está multiplicando, já está multiplicando. Eita, meu Deus! Cadê você, profeta? Oh, glória! Amanda Kalashandarábia. Glorifica a Deus. Aleluia, irmãos. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, amém? Glória a Deus. 4 horas e 20 minutos. Irmãos, foi um prazer enorme poder estar com todos vocês aqui. Quero agradecer a cada um dos meus irmãos que ficaram conosco aqui até o final. Tenho certeza que de alguma forma, isso eu não tenho sombra de dúvida, que de alguma forma Deus falou ao seu coração. Quero agradecer o carinho de todos aí que interagiu conosco, mandou a sua mensagem. Amém? Agradeço. Muito obrigado, meus irmãos. Deus continue abençoando em nome de Jesus. E vamos estar fazendo mais lives aí. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai estar nos dando palavra para poder estar ministrando, né? Em nome de Jesus. Nada é na nossa força, nada é no nosso querer. É tudo debaixo da direção e da vontade de Deus. Amém? Faço o meu convite aqui mais uma vez para você, meu irmão, minha irmã. Hoje, né? Daqui a umas horas nós estaremos juntos ali, em nome de Jesus. Estaremos ali na nossa congregação. Às 19h30 estaremos ali. Deus liberou uma palavra forte no meu coração, dentro desta campanha que Ele nos revelou, se despindo do velho e se revestindo do novo. Meu Deus, é muito forte o que Deus vai fazer ali hoje. Deus colocou uma palavra muito forte no nosso coração e eu quero te convidar. Você que não tiver, né, nada aí para fazer aí, marca na sua agenda hoje às 19h30. Nós estaremos aqui adorando a Deus e glorificando o nosso Deus em nome de Jesus. Amém? E só lembrando os irmãos aí que durante essa semana eu vou estar aí informando aí, né, o dia e o horário aqui da nossa live. Nós vamos receber o nosso querido irmão, o nosso irmão Ricardo, vai estar trazendo o seu testemunho e creio também que ele vai estar deixando uma palavra da parte de Deus aí para o coração dos irmãos. Amém, queridos? Olha, Deus abençoe a sua vida. Um beijo, um abraço. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E você que entendeu o recado de Deus nessa tarde, há poder nas suas palavras. Tenha atitude e Deus vai te honrar. Mediante as suas atitudes, Deus vai te honrar. E você vai entender que em todo momento Ele estava te ensinando, Ele estava te direcionando, só que você que não estava entendendo. Aí Deus tem que trazer o pastor Mateus aqui nessa etapa dizer: toma atitude, meu irmão, toma atitude, minha irmã, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz. Compartilhe essa live aí. Você que ainda não compartilhou, compartilhe com seus contatos aí, para que outras pessoas também sejam alcançadas, abençoadas, ministradas pelo Espírito de Deus através dessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenham todos aí uma excelente tarde, finzinho de tarde, em nome de Jesus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Eita maravilha!